foi verificada a ocorrência de poliginia, vários meliponicultores já conseguiram presenciar, aqui destacando a rainha, né, como eu falei, com o escapo bastante longo e a área malar bastante larga também. Melipona quadrifaciata antidioides, né, que é uma outra espécie bastante criada, né, bastante conhecida. Um dos caracteres que vai diferenciar esse grupo, né, de espécies é justamente a face dela com a parte inferior, ou seja, a parte inferior da face com praticamente sem pelo, né, sem pilosidade, com um tegumento bastante liso e polido, brilhoso, e a parte da pilosidade na face superior aqui da face, tá? Também, no caso da antidioides, a gente vê as faixas, né, 4 faixas interrompidas no meio, onde o tegumento, né, do abdômen no meio, ele é bastante microreticulado, ou seja, ele é grosseiro. Quando você olha, você vê que o tegumento aqui do meio, ele é bastante, né, reticulado, né, microreticulado, bem denso. A melipona fuliginosa, ela é considerada a maior espécie de melipona, é chamada de uruçu-boi. Um dos caracteres que a gente vê, além do seu tamanho avantajado, é a asa, né, que ela é amarelada, com a face no mesmo padrão da quadrifaciata antidioides, né, ou seja, metade inferior, com um tegumento bastante liso e polido, brilhoso, praticamente quase sem pilosidade. Às vezes você vê umas sardinhas muito curtas e muito esparsas, né, com a pilosidade densa concentrada na parte superior e no abdômen a presença de pelos plumosos entre as cerdas simples numerosas. É uma espécie bastante interessante, né? É muito bonita, né? O tamanho bastante grande, né? A uruçu-boi, vários meliponicultores comentam que ela é bastante briguenta, né? Então, em caso de criação, é indicado que ela seja criada com uma certa distância dos outros meliponídeos. Paratrigona lineata. O gênero Paratrigona, ele se assemelha muito ao gênero Plebeia, mas um caráter que nos ajuda facilmente a distinguir essas abelhas das abelhas plebeia é justamente o tegumento, que ele não é liso, polido e brilhoso, ele é mate reticulado, ou seja, ele é reticulado mais fosco. No caso dessa espécie lineata, que é uma das espécies mais distribuídas em áreas de cerrado, a gente vê que a área superior ali do tórax tem cerdas eretas, né, bem visíveis, tanto no escutelo, aqui o escutelo dá para ver, e na parte aqui superior do tórax, quando você olha de perfil, você vê, né, a pilosidade bastante densa e ereta. O que a gente vê também aqui mostrando para vocês, ó, uma operária com o escapo da antena bastante comprido e estreito e um macho, né? A gente vê um dimorfismo sexual bem acentuado, que é justamente as manchas amarelas mais desenvolvidas no macho e o escapo mais curto e largo, curto e largo, ou seja, é mais gordinho. Então, isso, em vários gêneros, a gente consegue diferenciar machos e fêmeas, além de ter um segmento a mais na antena. Quando você olha, né, o escapo, você consegue visualizar bastante, né, bem facilmente, que ele é mais curto e mais gordinho. Então, os machos teriam 13 segmentos no total e as fêmeas 12 no total.
Aqui, mais uma vez, né, mostrando a operária, tá? Aqui agora de paratrigona subnuda. Então, nessa espécie, ela não tem cerdas eretas no tórax, aqui em cima, no mesosputo, nem na área dorsal do escutelo, que vai diferenciar facilmente subnuda de lineata. Subnuda, ela é mais comum em área de Mata Atlântica. Então, aqui mostrando a subnuda, é um bicho bastante lindo, ambas as espécies nidificam no solo. Leurotrigona, gente. Leurotrigona é um grupo de abelhas minúscula. Essa espécie aqui, Leurotrigona pusilla, que é a amazônica, ela mede em torno de 2 milímetros de comprimento. Uma das espécies mais comuns é a Leurotrigona miller, né? O gênero tem esse caráter de ter o tamanho bastante pequeno, com tegumento extremamente liso e polido, tá? A entrada, se vocês observarem aqui, feita, né, com um cerume com uma grande adição, ou seja, muito pegajoso, né, tem muita resina. Células de cria, né, dispostas em cacho, ou seja, sem invólucro, fazem os potes de mel com um cerume bastante fino, né, que a gente consegue ver, inclusive, o mel por transparência, né, os potes de armazenamento de pólen e mel, eles são de formato, eles são pequenos, né, bastante pequenos comparado a outros meliponinos, de um formato mais ou menos arredondado ou ovalado. E aqui um detalhe das células de cria, né, para vocês verem aqui o zoom em relação a essa foto aqui mais de longe e aqui mais de perto, mostrando, né, as células reais. Outra foto de microscopia eletrônica, né, mostrando, gente, que elas não possuem pelos plumosos no bordo posterior da tíbia. Então, é um caráter bastante interessante para esse gênero, né, que não possui pelos plumosos no bordo posterior da tíbia. Um outro gênero bastante interessante é o gênero Trigonisca, muito semelhante com Leurotrigona, mas a diferença está basicamente no tegumento, porque o tegumento ele é, em Leurotrigona, liso, polido e brilhoso, e aqui reticulado, né? É mate, sem brilho e bastante reticulado. A gente vê também a presença no bordo interno do basetaço posterior, a presença de uma série de cerdas, né, organizadinhas. Então, a gente fala a presença de cerdas organizadas em série. E também a célula marginal, ela é mais bojuda, embaixo. Aqui uma outra espécie muito linda de trigonisca, né, ou seja, abelhas minúsculas, em vez de tegumento polido e brilhoso, como é o caso de Leurotrigona, ele é mate reticulado, ou seja, reticulado sem brilho. E esse grupo de espécies, essa espécie principalmente, possui os pelos plumosos em forma de escamas. Então parece que o bicho está com catapora, né? É uma das espécies mais lindas. E essas escaminhas estão distribuídas tanto na cabeça, na parte da face, na gina, né, que é na parte posterior da cabeça, no tórax e no abdômen, tá? Que vai diferir de outras espécies do grupo das espécies de trigonisca que tem os pelos plumosos em formato de escama. Plebeia, como eu falei, tegumento liso, polido, que vai diferir, né, liso, polido e brilhoso, que vai diferir de paratrigona, né? Essa espécie aqui é a droriana.
ou que vem sendo chamado de droriana, nós estamos trabalhando, é um complexo de espécies com pelo menos 2 espécies, nós estamos finalizando o trabalho e muito em breve os colegas terão acesso, né, ao artigo separando essas 2 espécies, né, mas é uma das espécies mais criadas, tem dupla entrada, né, fazem tipo um mezanino, né, com uma entradazinha menor em cima e uma maior embaixo. Nanotrigona tem um caráter muito interessante, que é o tegumento inteirinho pontuado, né? O tegumento ele tem a pontuação bastante densa e profunda. Eu brinco com os estudantes que é como se tivesse sofrido uma chuva de meteoros, e tem o escutelo terminado em V, tá? Aqui a gente mostra dimorfismo sexual, operária com um escapo mais longo e fino, e os machos com um escapo mais curto e gordinho. Com relação ao ninho, tem esse formato aqui, esse comportamento de muitas abelhas guardas, né, guardando a entrada do ninho. A tetragona, que é uma das espécies mais conhecidas, né, de meliponinho, tem o padrão do gênero, a tíbia posterior com bordo posterior mais arredondado, né? E as manchas amarelas restritas à metade inferior da cabeça. Então, a metade inferior da face. É um caráter que separa bem a tetragona, e inclusive a parte posterior da cabeça tem aquela área aveludada que lembra a trigona, que eu falei mais anteriormente, que é o quê? A pilosidade bastante densa e plumosa, curta, muito curta, que lembra um veludo. Tetragonisca angustula, que é a espécie mais criada, normalmente mostrando escapo comprido e estreito da operária, curto e robusto, né, ou largo, do macho. Um dos caracteres desse gênero é a tíbia posterior com a depressão muito pequena, quase sem depressão. Como eu falei anterior, tem a área sedosa na face interna do basitarso. Quando você olha aqui no basitarso posterior, na face interna vai ter aquela área sedosa como trigona, e as manchas são restritas à metade inferior da face, porém não possuem a área aveludada na gena, ou seja, na parte posterior da cabeça. Aqui é a Phrygiomelita. Phrygiomelita tem um caráter muito interessante, que é a presença de manchas amarelas faciais, tanto acompanhando as órbitas na face, quanto na área posterior da cabeça. Às vezes, na área posterior da cabeça, elas vão ser mais curtas, ou acompanhando a órbita ao longo de todo o seu comprimento, ou apenas na parte, na metade inferior. Porém, gente, tem a pontinha da asa branca, e as tíbias posteriores, elas são mais ou menos raquetiformes, ou seja, em forma de raquete de tênis, ou lembra um taco de beisebol, ou lembra uma raquete de tênis. Aqui, por exemplo, vou voltar aqui, silvestre, Phrygiomelita silvestre, ela é uma raquete, mas não muito alargada. Quando a gente olha para a vária, Phrygiomelita vária, é uma raquete muito mais alargada, né? E aqui a gente vê as manchas amarelas acompanhando as órbitas na face interna, como a gente fala, né? E aqui
na parte posterior da cabeça também. A rainha com sua antena muito mais longa e a área maláquia muito mais larga. Frisiomelita tem outro caráter que é uma sinapomorfia, ou seja, um caráter compartilhado por todas as espécies do gênero, que é a organização das suas células de cria em cacho. Os potes de armazenamento de pólen, ele vai modificar, ou seja, ele vai variar dentro dos grupos de espécies. Ou vai ser cilíndrico e alongado, como é o caso de Frisiomelita silvestre e Frisiomelita varia, ou vai ser bojudo, né, lembrando o das outras espécies de meliponinho, e no grupo que a gente fala, no grupo Flavicornis. A